Vamos começar essa manhã, enquanto pessoas ainda estão chegando. Se você tem tua Bíblia aí, abre comigo em Lucas capítulo 13, versículos 10 até 17. Lucas 13, 10 a 17. Provavelmente vocês conhecem bem essa história, que fala de uma mulher que por 18 anos andava curvada. Ela tinha diz o texto que era um espírito que a aprisionava dessa forma, né? Então, literalmente não era uma doença nos ossos, mas o texto diz que era um espírito. Diz assim o texto, Lucas capítulo 13, 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Como igreja, às vezes, a gente percebe que ajudar alguma pessoa é extremamente inconveniente. Ajudar pessoas é inconveniente, porque naturalmente nós não gostamos de ajudar pessoas. Nós não gostamos, porque você começa a tomar parte da dor da outra pessoa, e algumas pessoas são inconvenientes. Você dá uma mão, ela quer um braço. Agora, ajudar pessoas enfermas, eu acho que é pior ainda do que pessoas em necessidade comum. E essa mulher não era diferente, ela estava enferma, diz o texto. E provavelmente muitas pessoas não querem ajudar uma pessoa enferma porque tem medo de contrair a mesma doença. Essa manhã eu li uma frase da Madre Teresa, ela disse assim: eu não faria por dinheiro nenhum no mundo limpar as feridas de uma pessoa, mas eu faço por amor a Cristo. Por dinheiro, se alguém me pagasse para fazer, eu não faria. Mas o amor a Cristo me constrange a fazer, me leva a fazer. E quando nós temos esse confronto, quando nós somos confrontados em ajudar pessoas, nós pensamos: puxa, que inconveniência, por que eu fui me meter num negócio desse, né? De ajudar alguém, de estender a mão. E você pode ter várias razões do porquê não querer fazer, mas a pessoa pode até estar enganando você. A pessoa pode fingir estar doente, a pessoa pode fingir estar necessitada por uma série de razões. Sempre há desculpas em nosso meio para evitar o incômodo ou o inconveniente de ajudar. Sempre há. Ajudar pessoas tira a gente da nossa zona de conforto. Tira da nossa zona de conforto. Justamente no dia que você quer descansar, não é? Aí você tem que abrir mão do seu dia de descanso para vir aqui arrumar coisas, ou para ir em algum lugar e arrumar coisas. Mas fato é que o dirigente da sinagoga, desse texto que acabamos de ler, não estava disposto a ajudar essa mulher. E nem queria que Jesus distraísse os outros fiéis com uma ajuda. Ele não queria. Embora não tenha sido conveniente, né, e tenha contrariado os costumes judeus da época, Jesus assim mesmo fez. E se importou bastante para libertar aquela mulher que havia 18 anos andava curvada. Acho que isso mostra para nós também, dentro de um contexto de igreja, alguns princípios que às vezes os nossos costumes, a forma de sermos igreja, nos impede de olhar o outro. E os costumes nos atrapalham muitas vezes de ajudar o nosso próximo e nos atrapalha também de ter um relacionamento com Deus. Não sei se vocês lembram ou sabem, mas todas as vezes que Jesus é duro com alguém nos evangelhos, ele está sendo duro com um dos líderes judeus. E em certo momento ele diz: vocês não chegam ao reino dos céus e impedem aqueles que querem chegar
de entrarem. Então, costumes, tradições podem ser um empecilho do agir de Deus em nossa vida. O povo que usa o nome de Jesus, eu e você, precisa ter a mesma urgência que Jesus teve. Se a urgência de Jesus estava na necessidade, na necessidade maior da pessoa, que em primeiro lugar vinha a salvação, e depois as necessidades também físicas e tudo mais, se nós carregamos o nome de Cristo, a mesma urgência que teve nele precisa estar em nós. O que para nós pode parecer uma inconveniência, para os outros pode parecer uma questão de vida ou morte. Lembra daquela propaganda que tem 1 minuto é nada, mas para quem tem 1 minuto de vida é bastante? Não sei se vocês lembram dessa propaganda, passou na televisão há algum tempo atrás. Talvez 1 minuto para nós é nada, é estender uma mão e só, mas para aquela pessoa que está recebendo talvez seja uma questão de vida ou morte. Que Deus nos ajude a lembrar desse texto como um dos princípios de seguir também aquilo que Cristo nos ensinou, né? De olhar a necessidade do outro. E nós temos uma grata satisfação de domingo passado, eu fui bastante impactado com o bazar de domingo passado, muito impactado. Não só pelo retorno financeiro que isso traz para a igreja, que é uma ajuda, mas não só isso, mas nós fomos usados para abençoar a nossa comunidade. E para vocês que não estiveram no bazar, não tiveram a chance de estar, as coisas que tivemos aqui no domingo passado foram de grande qualidade, muito boas, coisas muito boas, e num valor super acessível às pessoas. Então o dinheiro é o segundo objetivo, é o segundo lugar, não é o fim em si mesmo, mas o fato de servir a comunidade com coisas boas. E nós tivemos no processo pessoas que realmente vestiram a camisa e se dedicaram. Eu só consigo ver nessa atitude uma questão que Jesus teve com essa mulher, de se importar com o próximo, de querer dar o melhor ao próximo e de providenciar talvez para o próximo um pouco mais de dignidade. Que Deus nos ajude a continuar a ser igreja assim, uma igreja que leva Deus a sério e que não é por causa de tradição que nos impede de nos envolvermos no trabalho do Senhor. Que Deus nos ajude a manter assim. Somos pequenos, estamos aprendendo a fazer muitas coisas, mas fazemos coisas também com muita excelência. Isso me deixa muito alegre, muito feliz. Bem-vindos a cada um de vocês, depois de uma longa temporada. Carla e Valério estão de volta, né? A mãe do Valério está em casa, saiu do hospital. E a igreja tem orado bastante sobre essa mulher. E finalmente está em casa, está melhor em casa do que no hospital, né? Então a gente está feliz por vocês estarem de volta em nosso meio. Vamos agradecer a Deus por essa manhã, para que nós possamos ter um culto super significativo, que a gente possa doar ao Senhor também aquilo que a gente veio aqui essa manhã oferecer a Ele. Sabemos que somos fracos, falhos, e nossa forma de adoração nem sempre é a ideal, mas Deus a recebe, porque nós somos seres humanos, Ele nos criou assim. O que nós precisamos fazer é espontaneidade, de doar ao Senhor o nosso louvor e agradecimento espontâneo. Pai Santo, nessa manhã eu quero agradecer por esse dia mais uma vez. Muito obrigado porque nós podemos logo cedo, como tua igreja, abrir a tua palavra e tirar dela também princípios para a nossa vida que vão nos ajudar a caminhar como cristãos verdadeiros. E assim como nós temos a ideia de que nós, quando carregamos o teu nome, precisamos nos identificar com o Senhor também. Então oramos nessa manhã por todos aqueles que se sentem presos por enfermidades, que se sentem presos por pecados ou dúvidas que os atormentam, que se sentem presos por causa de angústias, de falta de perdão. Quero orar nessa manhã por cada pessoa que está com o espírito dobrado, não consegue endireitar. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã eu quero orar por essas pessoas, que Jesus possa nos usar para ampará-los, para animar os caídos e comunicar a palavra de ânimo do Evangelho que liberta a cada um. Deus, em nome de Jesus, eu peço que essa manhã o Senhor liberte cativos, pessoas que estão espiritualmente cativas, por falta de perdão, como eu já disse, por pecado escondido, não confessado ainda,
por sentimentos que talvez são sentimentos de angústia, de raiva, de ódio. Deus, eu peço que haja libertação essa manhã, que haja ânimo para esses espíritos que estão tão fracos e caídos, prostrados. Eu peço que essa manhã o Senhor os levante, coloque-os em pé novamente, fortaleça os braços, fortaleça os joelhos que se dobram. E eu quero nessa manhã também já agradecer por o Senhor ter nos libertado, para que nós pudéssemos ser usados para libertar outros. Senhor, essa manhã nós queremos celebrar o Teu nome, porque o Senhor veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos. E nós nos queremos identificar com o Senhor, que possamos também comunicar a libertação aos cativos e vista aos cegos. Entregamos ao Senhor essa manhã, esse dia. Entregamos ao Senhor as nossas vidas e pedimos que o Senhor fale em nosso meio nesse dia. Receba o nosso louvor, receba o nosso culto, em homenagem ao Senhor que estamos aqui essa manhã. Te adoramos, Senhor. Ora agradecido em nome de Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você que veio aqui essa manhã. Eu quero convidar você a fazer uma entrega ao Senhor nesse dia. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está o teu coração, o teu espírito, teus anseios e planos, mas eu quero pedir para você essa manhã, desafiar você essa manhã, a decidir viver diferente, a tomar uma decisão de viver diferente, não mais uma vida medíocre, mas uma vida diferente. A partir das nossas decisões, o Senhor começa a trabalhar em nossa vida. Muito bom. Ontem nós estivemos juntos aqui, ontem à noite, para pôr as decorações de Natal. E em um momento eu perguntei para a Cíntia, e daí, como é que você está? A Cíntia estava super cansada e de repente ela disse assim, eu odeio dezembro. E é interessante que, basicamente, o dezembro, que deveria ser um mês, para mim um dos meses, assim, mais preferidos do ano, mas também é o mês mais estressante, né? É incrível como é um mês de estresse. E a nossa querida prefeitura resolve fazer as obras justamente agora, né? Onde trava todo o trânsito e aumentando ainda mais o estresse. A gente sabe que essas coisas são necessárias, a gente precisa... Mas, puxa vida, às vezes a gente fica tão irritado quando você pega 1 quilômetro de carros parados assim, né? E o calor. Mas todos nós desejamos acertar um Natal, não é verdade? Fazer uma coisa certa no Natal. Dar o presente certo para a pessoa, quando a pessoa abre e diz, uau, era tudo o que eu queria. Geralmente a gente não acerta, né? Mas a gente gostaria de ter um Natal certo, de ter as coisas perfeitas, de ter a árvore mais bonita, mais bem enfeitada. Todos nós queremos ter isso. Para mim, particularmente, a árvore sempre foi importante na comemoração do Natal. Isso desde criança, mas a questão de arrumar e tudo sempre foi muito importante para mim. Eu gosto dessa coisa toda. Para mim é algo mágico. Eu sinto o cheiro da grama cortada, me lembra da época do Natal, porque nós deixávamos tudo pronto, grama cortada, a casa limpa, árvore montada. Então, essas são coisas que são significativas para mim. E a gente quer ter essas coisas, porque achamos que isso é um Natal certo. Ter a árvore bem montada, ter a casa limpinha, a grama cortadinha, cabelo também cortado, né? Prontos para ir para a noite de Natal, que quando eu era criança havia a tradição do dia 24 ter a noite de culto, onde nós celebrávamos o Natal na igreja. E no dia 25 cada um tinha a sua ceia em casa. Mas todos nós queremos que todos sejam felizes no Natal. Nós queremos ser felizes. Nós queremos que os outros sejam felizes. Queremos ganhar presentes, queremos dar vários presentes. Queremos paz e alegria em abundância. Esses são os desejos que todos fazem uns para os outros. E quando nós trocamos cartões, nós escrevemos sempre paz, prosperidade, alegria, saúde. É um desejo que todos nós queremos para os outros
e para nós. Na realidade, o Natal muitas vezes se transforma num dos principais problemas, porque no afã de querer fazer a coisa certa, na correria, nós ficamos pressionados por causa do tempo, não vai dar tempo, então o shopping fica aberto 24 horas, porque você não tem tempo, você fica pressionado por uma série de coisas, você olha na tua lista, tem 200 pessoas para você comprar presente, e a pressão aumenta cada vez mais, e lá você tem uma fila enorme nos caixas, parece um inferno, não parece Natal, não é? Você imagina entrar nas lojas americanas na última semana que antecede o Natal. As linhas de cartão de crédito fora do ar, porque está todo mundo usando. Você não consegue passar cartão, aquela linha serpenteia dentro da loja, quase infindável. É um inferno aquilo. E você não sente mais a alegria do Natal. Além de você se sentir pressionado por causa do tempo, você gasta o dinheiro que você não tem, às vezes, com coisas que você não gosta, com pessoas que você não gosta muito, e você no final acaba ficando tão frustrado, né? Você diz, puxa vida. Aí quando é em março, abril, você ainda está pagando o cartão de crédito das compras de dezembro. Que droga. O que a gente fez com o Natal, hein? Vocês já perceberam o que a gente fez com o Natal? Uma data que deveria ser exatamente o oposto, né? Na nossa luta para fazer o Natal algo significativo, algo bom, muitas vezes acabamos errando e tornando a nós mesmos e aos outros extremamente infelizes e insatisfeitos. E esse Natal não vai ser diferente, vai ter muita gente infeliz, muita gente insatisfeita. Mas creio que Deus quer que a gente acerte. Deus quer que nós tenhamos um Natal correto. E eu acredito que Ele não está tão interessado em termos um Natal perfeito com árvores e essas coisas, mas em termos um Natal correto. Agora, como nós podemos ter um Natal correto? Um Natal que seja significativo. O que nós precisamos entender para mudar a nossa vida e o nosso conceito com relação ao Natal? Eu fico triste quando eu ouço alguém falar que não gosta do Natal. Me dá uma tristeza, justamente porque é uma das datas que eu mais gosto. Eu gosto das músicas, eu gosto da comida, eu gosto da decoração, eu gosto dessas coisas. Adoro isso. Mas eu fico triste quando alguém diz, pô, Natal, odeio isso, seria bom que viesse logo janeiro. Me entristece um pouco. Mas o Natal pode ser diferente, nós podemos ter um Natal correto. Então hoje de manhã eu quero compartilhar junto com vocês alguns versos, que são algumas instruções, assim como aquelas peças de Lego que a gente compra para o filho da gente, quando você olha aquele saco de Legos assim, ou de joguinhos, ou de quebra-cabeça que seja, parece que não faz sentido, mas as peças quando encaixadas no devido lugar, fica um negócio bonito. Agora se falta uma peça, algo não encaixa, fica horrível. E o texto que nós vamos ler essa manhã é mais ou menos assim. É um quebra-cabeça que você precisa montar para que ele faça sentido na vida da gente. Se ele não estiver bem montado, as peças não estiverem encaixadas, não vai estar bonito. E para que tudo funcione direito, as peças precisam estar encaixadas, lógico. Lucas capítulo 2, nós lemos isso domingo passado. E eu quero essa manhã continuar no mesmo texto. Porque quando eu li essa semana de novo, esse mesmo texto, esse é um dos textos incrivelmente poderosos de Lucas capítulo 2, quando os anjos aparecem. E aquela cena, eu fico imaginando aquela cena da anunciação de Jesus Cristo. E eu fico imaginando como seria essa anunciação hoje, né? Será que seria por Facebook? Ou talvez por Twitter? Ou alguma coisa? Será que o Espírito falaria através do Facebook? Twitter ou alguma outra coisa. Mas fato é que aquela coisa aconteceu, foi incrível, foi incrível. E o capítulo 2 de Lucas é cheio de cores, é cheio de detalhes. E é muito importante que a gente leia esse texto. Ele é um pouco extenso, mas vale a pena ler. Capítulo 2, versículo 1 a 20 diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador
da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, Belém, né, a cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. E enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê enrolado em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado numa manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos que lhe fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Vocês lembram de domingo passado, quando a gente pensou juntos aqui sobre a questão de guardar e refletir sobre coisas que nos trazem alegria, ou nos trouxeram alegria, e a gente esquece de refletir sobre isso. A gente fica preso às coisas que nos enchem a paciência, que nos deixam extremamente para baixo, e esquecemos de refletir naquilo que nos traz alegria, que nos fortalece. Essa manhã, quero compartilhar com vocês alguns princípios que nós precisamos aplicar em nossa vida para que nós tenhamos um Natal correto. O primeiro nós precisamos do mestre correto, daquele mestre verdadeiro. Natal pode ser muito bom ou pode ser um fracasso, dependendo de quem ele é, do que ele significa para você. O que é o Natal para você? Precisa ser definido em nossa vida o que é o Natal para nós. Se você pode obter tudo o que você poderia possivelmente querer e ainda ser infeliz, se você não consegue conhecer o Salvador correto, é isso que vai acontecer. Você conseguir tudo o que você quer e ainda ser infeliz. Lembra daquela propaganda: ai, me ajuda, e de repente aparece Moisés e os carros vão afastando assim, dizem: opa, avança. Mesmo assim, não adianta nada um milagre daquele acontecendo num trânsito igual ao nosso, se você não conhece quem Deus é. Quem Deus é na nossa vida, nada disso vai adiantar. Nós precisamos saber e conhecer quem é o mestre verdadeiro. Quando você está em um relacionamento de fé com Deus, e você sabe que Ele está direcionando os seus caminhos, você pode se alegrar mesmo diante das circunstâncias adversas. Mesmo quando dezembro for, dentro daquilo que as pessoas acham, o pior mês do ano. Lá no sul eles acham que o pior mês do ano é agosto. Hoje não é mais tão comum, mas alguns tempos atrás, porque lá planta-se muito, tem muitas lavouras de milho, de soja e tudo mais, então eles fazem queimadas, justamente no mês de agosto. E mês de agosto, às vezes, o céu fica escuro de fuligem e fumaça. Então, o pior mês para alguém que vem do sul é o mês de agosto. Então diz: puxa, é um mês maluco. E para nós, aqui nas cidades maiores, onde não temos lavoura, talvez o mês de dezembro seja o pior mês. Mas quando nós estamos num relacionamento com o mestre verdadeiro, com o verdadeiro mestre, mesmo no mês de dezembro, nós podemos ter paz. Mesmo nas circunstâncias adversas da vida, quando você tem um verdadeiro mestre, você está no caminho para ter um Natal correto. Mas se nós não temos, sabe, a nossa vida é cheia de correrias e de maluquice só, e a gente não consegue focar no verdadeiro significado do Natal. A segunda questão, a segunda coisa, do versículo 7, Lucas capítulo 2, versículo 7 diz:
E ela deu à luz ao primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Para nós termos um Natal correto, nós precisamos conhecer um milagre correto. A verdadeira essência do Natal não é a árvore, por mais bonita que ela seja, não são os enfeites que a gente coloca nas nossas casas, os presentes, o glitter que faz a coisa brilhar, não é a família ou amigos. A verdadeira essência do Natal é encontrada no versículo 7. É o nascimento de um bebê. Essa é a essência do Natal. E quando nós olhamos, nós estamos tirando isso de dentro de nossas próprias igrejas. Pensem um pouco, o que é o Natal na televisão? Não se fala nada sobre o nascimento de Cristo. Nada, zero. É sobre presentes, é sobre festas, é sobre comida e comida e comida. Nos Estados Unidos já até tiram, não pode mais usar Christmas, porque está relacionado a Cristo. Então se usa holiday, feriado, feliz feriado, porque não pode mais falar algo que seja relacionado a Cristo. Estamos tirando isso, a verdadeira essência a gente está perdendo, estamos cultuando coisas. A árvore se tornou essência. Se não tiver uma árvore bem montada, não é Natal. Se eu não tiver aquele peru bem assadinho, cheio de coisas bonitas em volta, não é Natal. Se eu não tiver a ceia perfeita, não é Natal. Estamos tirando a essência, quando na verdade, a verdadeira essência está no versículo 7 do capítulo 2, o nascimento de um bebê. É a essência do Natal, é o nascimento daquele que um dia, do próprio Deus encarnado, que um dia se tornaria homem e morreria numa cruz. A encarnação e as implicações desse evento milagroso, essa é a essência do Natal. Não são presentes, coisas, pessoas, família, árvore, enfeites, não é isso. Quando se tem a ideia de quem Jesus é, o seu conceito de Natal muda para sempre, muda. Trata-se de Deus tornando-se homem para morrer pelos pecadores. Essa é a essência do Natal. E nós precisamos conhecer o milagre correto. Se você quer ter um Natal correto, precisamos conhecer o milagre correto, que você encontra no versículo 7. Também no versículo 8 a 12, nós precisamos também da mensagem correta. Pense um pouco no contexto dos pastores e do anjo. Os pastores ficaram com medo, o anjo ofereceu-lhes uma mensagem de graça, paz, esperança, bênção, alegria e salvação. Foi uma mensagem pessoal, para vocês nasceu. Hoje lhes nasceu, para vocês. Foi uma mensagem pessoal. Foi também uma mensagem poderosa, o Salvador. Mensagem poderosa. Foi uma mensagem profunda, que não é somente um Salvador, mas é Cristo, o Messias, o Senhor. Foi uma mensagem que também apontava: isso lhes servirá de sinal. Essa deveria ser a nossa mensagem durante o ano todo, sabe? Não só no final do ano. Deus nos ajude a ir e contar essa mensagem também aos outros. Nós precisamos da mensagem correta. Eu tenho repetido aqui várias vezes, a igreja, quando eu digo igreja, nós todos precisamos adquirir o direito de sermos ouvidos, de sermos úteis à sociedade, à comunidade onde você serve, a ponto das pessoas nos perguntarem a razão da fé que existe em nós. A partir do momento que as pessoas nos perguntam por que eu faço o que eu faço, isso me deu o direito de falar para a pessoa. Mas não chegar com imposição, querer, em nome do evangelismo, de querer falar. Mas nós somos os embaixadores dessa mensagem, que um dia foi trazida pelos anjos, diz: um menino vos nasceu. Ele é o Salvador, nasceu para vocês. Essa mensagem nós temos, Mateus 28, ide agora e anunciai, vocês, eu e você. Nós temos que anunciar, mas para isso nós temos que adquirir o direito de falar. Precisamos adquirir. E quando nós temos o direito de falar, quando nós adquirimos o direito de falar, gente, nós precisamos anunciar essa mensagem. Falar essa mensagem de forma que seja relevante, não fazer pouco caso dela, mas anuncia. Precisamos ter a mensagem correta. Deus nos ajude isso, a levar essa mensagem que pode trazer graça, paz, esperança, alegria e bênção na vida dos outros, assim como é para nós. Você acredita nessa mensagem? Se você acredita nessa mensagem,
você está compartilhando essa mensagem? A gente compartilha um bocado de coisas, né? Nossas ideias, nós queremos compartilhar nossa comunidade no Facebook ou em qualquer outro dessas coisas. Mas nós temos uma mensagem que nós acreditamos e nós não compartilhamos. Talvez com medo e receio de uma série de coisas, mas nós precisamos sim também anunciar a mensagem correta. Os pastores fizeram, se você olhar no versículo 12, eles receberam a mensagem e no finalzinho eles contaram. Correram para lá, encontraram Maria, depois de ver, contaram a tudo o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Contaram, passaram adiante. Quarto lugar, nós precisamos também do motivo correto. Versículo 13 e 14 nos dá um motivo. Quando os anjos abriram a boca para falar, eles procuraram glorificar a Deus. Sua única missão e objetivo naquela noite era exaltar o Deus pela obra que ele tinha realizado. O que mais importa para você nesse Natal? Você já pensou? O que mais importa para você nesse Natal? O que você vai celebrar no Natal? Muitos talvez não tenham muita coisa para celebrar, mas olha só, às vezes nós celebramos as nossas tradições, procuramos repetir as tradições para mantê-las vivas, né? Está diante de coisas, como eu disse antes, de ter uma árvore bonita dentro de casa, os arranjos, tudo isso a gente luta para manter vivo na nossa casa. Mas, e Deus, onde que fica nessa história, né? Se Ele é a essência do Natal, o Natal correto mantém o foco em Deus. E um Natal correto, inevitavelmente, nos levará ao culto, a cultuar esse Deus, inevitavelmente. E em último lugar, versículo 15, até o final, versículo 15 a 20, nós precisamos de um ministério correto também. Os pastores ouviram a mensagem e a levaram em consideração. Eles foram a Belém e encontraram Jesus. Eles acreditaram no que ouviram e viram, e isso os levou a compartilhar com todos os que conheciam. Eles eram pastores, lembra? E de repente eles começaram a se tornar anunciadores. Eles mudaram de profissão. Você não precisa mudar a sua profissão, mas compartilhar é um mandamento. O mandamento do Evangelho é uma mensagem digna de ser compartilhada. O mandamento do Evangelho é venha e veja. E depois é ir e contar. Você sabe pouco? Conta para quem não sabe nada. Sabe mais? Conta para aquele que sabe menos. Simples assim. Não é o que a gente faz com os nossos filhos? Às vezes a gente não senta e diz, olha só, não pode isso, mas a gente faz, eles nos observam e vão repetindo o que a gente faz. Se você encosta a tua mão na parede assim, enquanto você está escovando o dente, e você olha para o teu filho, ele está encostado na mão na parede, escovando o dente também, aí ele está repetindo o que você faz. E quando nós vivemos a nossa vida, e quando nós declaramos que somos cristãos, as pessoas estão olhando para nós, mais do que a gente acha que estão olhando para nós. E isso inevitavelmente carrega sobre nós uma responsabilidade, né? Algo que nós estamos demonstrando para os outros. Se o cristianismo não funciona em sua vida, ele não é bom o suficiente para o outro. Não é? Se o cristianismo não funciona na sua vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na forma com que você lida no trânsito, se o cristianismo não funciona lá, as pessoas que estão nos observando não vão querer esse cristianismo na vida deles. Não vão. Porque se não funciona em você, não funciona em mim. Essa é a lógica na mente de uma pessoa. Essa mensagem mudou a vida dos pastores. Muda a vida de pessoas hoje. E mudará a vida de pessoas no futuro. Nós não poderíamos ter um Natal melhor do que usar as nossas oportunidades de compartilhar essas boas notícias do Evangelho com alguém que não conhece Jesus. Nós não poderíamos ter uma oportunidade melhor. Alguns anos atrás nós tivemos na nossa casa uma ceia de Natal. Na época eu ainda era solteiro, na casa dos meus pais. E eu senti naquela noite que nós deveríamos fazer algo diferente do que só agradecer pela comida e comer. E eu sugeri que nós tivéssemos a celebração da ceia
da ceia, aquela de Coríntios 11, naquela noite. E em família nós celebramos a ceia, comemos do pão e do vinho, antes de tomar parte no banquete lá, né, da ceia como um todo. Porque eu senti muito forte que a essência precisa ser Cristo. Eu senti muito forte aquilo e quis compartilhar com a minha família. Foi muito bem aceito, graças a Deus, né? Eles gostaram da ideia e nós celebramos a ceia naquela noite. E eu me senti feliz porque, gente, entronizamos o Senhor aqui. Ele é a essência do Natal. Eu quero encorajar você nesse Natal. Quando você estiver na sua ceia, entronize o Senhor na sua ceia. Você não precisa celebrar a ceia do Senhor lá naquele momento, não precisa necessariamente. Mas coloque Ele como essência do seu Natal esse ano. E depois você me conta se foi diferente, tá? Eu quero ouvir. Você pode me contar depois. Que Deus nos ajude. Nós precisamos do mestre correto, nós precisamos do milagre correto, nós precisamos da mensagem correta, do motivo correto e do ministério correto, se quisermos ter um Natal correto. Deus nos ajude. E se você receber pessoas na sua casa, não fique chateado não, tá? Pode receber e fique feliz. Compartilhe com pessoas. Não, eu não vou na tua casa, pode ficar tranquilo. A Gabi já ficou achando que... A menos que você nos convide, a gente vai. Estou brincando. Mas é muito importante que a gente celebre o Natal com a essência verdadeira. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa manhã, mais uma vez agradecemos por Tua palavra. Ajude-nos a ter a perspectiva certa do Natal. A gente gasta tanto tempo, energia e nosso dinheiro em coisas, quando na verdade deixamos de lado o que é essencial. Ajude-nos a ter o nosso foco na essência da Tua palavra, na essência da palavra que se tornou carne e habitou entre nós, que é Cristo Jesus. Que o Senhor seja o centro do nosso Natal esse ano. Ajude-nos a correr menos, a estressar menos, a nos irarmos menos, a gastarmos menos, para que nós possamos investir mais no Senhor, depender mais do Senhor, nos alegrar mais no Senhor e nos satisfazer mais no Senhor. Eu peço que o nosso Natal esse ano seja um Natal diferente. Isso não significa que não possamos ter celebrações, que não possamos ter ceias e tudo mais, tudo aquilo que a gente tem como tradição no Natal. Mas eu peço, Deus, que o Senhor também nos chame para aquilo que mais importa, de lembrar do Teu nascimento, e que esse nascimento implicaria na Páscoa, onde o Senhor se entregou voluntariamente em nosso favor, para que nós pudéssemos ter vida e paz com o Senhor. Nos abençoe nessa manhã, Pai, que a Tua mão esteja sobre nós, que essa mão nos possa prover bênção, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, que possa também nos prover com o sustento necessário para aquilo que nós precisamos. Eu peço isso essa manhã e eu oro, Deus, que o Senhor possa se dignar em nos atender, em ouvir o nosso clamor e as necessidades do nosso coração. Não aquilo que a nossa vontade muitas vezes só quer, mas também daquilo que nós precisamos. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém.